Eu não sei vocês, mas já percebeu que a gente geralmente tem mantras pessoais? O que são mantras pessoais? São afirmações que a gente diz pra gente mesmo que costuma funcionar. Conheço muita gente, eu vejo que cada gente tem o seu jeitinho de falar. O meu, por exemplo, eu costumo sempre falar que problema existe para ser resolvido. Esse dia mesmo eu tava conversando com a Vitória, ela tinha me perguntado se eu costumo ter um plano B para tudo que eu faço. E eu juro que até então eu não tinha pensado sobre isso. Eu não ficava perguntando, será que eu vou ter que ter um plano B? Eu simplesmente eu tinha uma ideia, eu analisava a ideia, eu via o que eu queria alcançar e eu fazia o possível para fazer essa ideia acontecer. É claro que nem sempre vai acontecer do jeito que a gente quer, e é super normal, a vida é super volátil. Mas eu sempre via que no meio do caminho, mesmo sendo obrigado a mudar a rota algumas vezes, o plano A nunca mudava, entendeu? Acontecia mesmo de mudar só quando o caso era extremo, mas o extremo para mim é quando o plano deixava de fazer sentido. Até porque não faz sentido tu fazer uma coisa que não faça sentido. Entende? Seria meio que se tornar escravo da tua própria ideia. E se a gente, como ser humano, tá buscando liberdade, para que eu vou ser escravo de uma ideia própria? A gente tem que ser livre até nisso. E aí, com isso em mente, eu comecei a entender que realmente o problema existe para ser resolvido, só que não é todo mundo que chega dessa forma. Tu vai ver as pessoas hoje em dia falando sobre problema, elas reclamam de tudo. E reclamação é a coisa mais fácil de se fazer para lidar com o problema. É um emprego chato? Vou me juntar com quem está reclamando do emprego para pelo menos eu me sentir aliviado e ver que eu não sou o único que está pensando assim. Dessa forma, tu se sente incluso no pequeno grupo, mas não resolveu a porra do problema. Ah, eu cansei de comer tal comida, mas não deixa de fazer tal comida porque todo dia tu faz ela e é mais fácil de fazer. Eu, por exemplo, abusei de comer cuscuz pela manhã. Só que eu também não me esforçava para não fazer outra coisa. E depois que eu realmente entendi que o problema tá ali para ser resolvido, foi onde eu comecei a comer umas coisinhas melhor. Mas isso daqui não é falando sobre comida, é sobre problemas. E se a gente continuar enxergando problema como um problema, a nossa vida vai se tornar um problema. Faz sentido pra ti? Porque pensa comigo, hoje onde tu tá, tu passou por muitos problemas para chegar até aqui. Talvez tem problema que tu tá carregando até hoje, mas tem problemas que tu resolveu. E por causa desse problema que foi resolvido, tu tem uma mentalidade, uma cabeça muito diferente do que tu tinha antes. Às vezes tu olha pro teu passado e fala assim, pô, eu era diferente, né? Mas por que que mudou? Porque tu pegou o problema que estava ali empatando a tua vida e tu resolveu. Mas quando tu enxerga que o problema não tá aí para empatar, mas sim para te forçar a sair da onde tu tá, aí as coisas mudam. E é um mantra que eu costumo usar muito. Então, por causa disso, muita gente confia em mim para resolver problemas. Às vezes eu nem quero. Mas como é problema e eu gosto de resolver, aí eu vou lá e resolvo. E pode até servir para você também. Então, se você tem problema na sua vida, tem alguma coisinha que tá chata ali, avalia bem. Vê se isso realmente é um problema ou se é você botando um problema na solução. Falei tanto de problema, né? Se eu fosse ganhar R$ 1 por cada vez que eu falei aqui, eu tava rico. Em vez da gente gastar nossa energia, depositar nossa vitalidade, que é a energia vital, a coisa mais importante que a gente tem, só naquele loop ruim, deposita na tua energia num lugar onde você pode quebrar esse loop e ser jogado para outro, entendeu? Aí de loop em loop, em loop, em loop, tu vai indo mais longe. Não queira ser a pessoa que tá assim no mesmo loop para sempre. Olha, por exemplo, o pessoal da tua escola que tu estudou. Tem muitos que estão do mesmo jeito até hoje. Mas por quê? Porque eles estão carregando os mesmos problemas. Pega o problema para resolver, não para reclamar.